Olá, meus irmãos. Depois de quase 30 dias passando por uma pequena tribulação, muitas pedras no caminho, e a gente vai aos poucos tirando uma a uma dessas pedras no nosso caminho, eu lembro do que o Messias disse sobre dar ordem para a montanha sair e jogar a montanha. Se você tiver fé de ser para aquela montanha, se você lance ao mar. Hoje eu entendo o que ele queria falar. Pedras no nosso caminho, pedras que se tornam montanhas. Eu sabia que quando eu chegasse nesse momento, as coisas não seriam fáceis. Quando você fala de Israel, o diabo, Satanás, Moisés, que usa o corpo de Moisés, ele é um perdedor, então não me preocupa muito. Quando fala de Ismael, que criou a maçonaria, o anjo caído que criou a maçonaria, que saiu do Império Romano, é um pedaço do Império Romano, mas isso vocês vão entender depois. Eu vi, meus irmãos, que nesses últimos 30 dias a tribulação não é fácil. É necessário ser forte, e quando chegar essas coisas em vocês, a tribulação em vocês, espero que vocês sejam fortes, meus irmãos, porque não é fácil. Mas eles tiveram um pequeno erro. Eles não entenderam. Como eu digo para os irmãos, quando vocês morrem e nascem de novo, vocês e o Pai se tornam um. O Espírito é o mesmo. E eles esqueceram desse pequeno detalhe. Que eu e o Pai também somos um. E a gente desmascara todas essas pedras que vão entrando no nosso caminho. Mesmo os caídos tentando nos cercar, tentando nos enganar, nos humilhar, eles têm um pequeno erro de duvidar da nossa fé com o nosso Pai e com o nosso Messias. E eles esqueceram que eu e o Pai também somos um. E ninguém nessa terra engana um pequenininho do Pai. Meus irmãos, ainda não fiz o vídeo sobre o nome verdadeiro da besta, porque eles são muito espertos, meus irmãos. Eles cercam a gente. Eles são muito espertos. Mas não precisa se preocupar. O pior já passou. Em breve vocês vão estar sabendo todos os detalhes sobre esse anjo caído que derrotou Satanás. Vocês vão saber o nome dele, o que ele faz, qual é a imagem dele, qual é a imagem que ele vai colocar, e já colocou em milhares de pessoas, só que as pessoas nem sabem o que é a imagem, não o microchip. O microchip é uma coisa, a imagem dele é outra. Muitas pessoas nem imaginam o que é a imagem dele. Vou revelar o segredo desse anjo caído. O segredo, meus irmãos, que já está oculto há quase 2000 anos. Vocês vão entender quem é ele, como ele começou a montar seu exército, aonde ele começou, qual é o plano dele e o que ele vai fazer agora nos últimos dias. Mas isso, meus irmãos, vocês têm que ter um pouco de paciência. Eu acabei de sair de uma situação muito difícil. Se o Pai não estivesse comigo, meus irmãos, não seria fácil. Mas como o Pai está comigo, o Pai e o Messias está comigo, então não foi tão difícil, mas balança. Mas fiquem tranquilos que tudo que vocês querem saber sobre ele, a quem eu conheço há muito tempo, não é de agora, é de muito tempo. Porque quando teve a guerra no reino do céu, meus irmãos, o Messias lançou Satanás, Israel, o diabo, Satanás aqui na terra. E as duas testemunhas, cada um pegou um desses dois anjos e jogou aqui na terra. Mas isso vocês vão entender mais para frente. Mais para frente vocês vão entender.
A tribulação já passou, o pior já passou. Em breve eu vou vir falar tudo sobre esse anjo que manda nessa terra até os dias de hoje. Até Satanás, o diabo, obedece ele. Vocês vão entender muitas coisas. E eu disse, até dezembro, vocês vão saber qual é a arma que ele vai usar para matar as duas testemunhas. Onde vai ser e quando vai ser. Porque Israel, Satanás já se vingou, matou o Messias. Só que esses dois anjos caídos querem se vingar. E essas duas testemunhas que estavam no céu, hoje estão na terra, que expulsaram eles no céu. Não se esqueça, Miguel e os seus anjos. O Miguel, o Messias, expulsou Satanás. E seus anjos, os 144 mil selados, e as duas testemunhas, que expulsaram todos os anjos aqui para a terra. E eles querem se vingar. E já se vingaram do Messias, matando o Messias quando ele veio para cá. E agora a besta e o falso profeta vão matar as duas testemunhas. Mas isso vocês vão entender mais para frente. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham muita paciência, porque eu saí de uma situação agora muito difícil. Balançou. Eles são muito inteligentes. Os anjos caídos são muito inteligentes, meus irmãos. Eu peço para vocês se apegarem ao Pai e ao Messias, meus irmãos, em espírito. Porque vocês não têm noção do que está por vir. Vocês não têm noção. Eu espero que vocês sejam fortes para aguentar o que vai para vir muito em breve. Não falta muito. Muito em breve. Porque na hora que eu desmascarar ele aqui, ele já vai saber, ele vai reconhecer o que vocês não reconheceram ainda. Ele vai reconhecer. E quando eu disser o nome dele, tudo que ele fez, desde quando ele caiu do reino do céu aqui na terra, até se mudar do seu estado, vamos dizer, original, ele fez. Tudo que ele fez nessa terra vocês vão saber. Cada detalhe. E quando eu digo para os irmãos, quando chegar a hora, fugir das grandes cidades, meus irmãos, eu espero que vocês obedeçam ao Pai, não a mim. Quem avisou foi o Pai e o Messias. Porque se esse anjo caído e o exército dele pegar vocês, ele não vai ter misericórdia. Não pense que ele vai matar vocês da noite para o dia. Não, ele tortura. Ele tortura, meus irmãos. E vocês vão saber qual é o tortura. O que ele usa para torturar uma pessoa? Principalmente os homens. Fiquem no aguardo, meus irmãos. Em breve eu vou vir com tudo isso para vocês. Vocês vão saber quem é ele. Como ele vem planejando o seu exército até os dias de hoje. Vocês vão saber tudo sobre esse anjo que venceu Satanás. Um anjo que se tornou dono desse mundo. Se o mundo é do maligno, não é mais, meus irmãos, que o próprio diabo, quando se ajoelhou para ele, entregou para ele, para esse anjo. E eu digo para vocês, esse anjo é um dos piores que tem. E na grande tribulação, meus irmãos, não vai haver misericórdia. Se eles pegar, por isso que o Pai disse, preparou um lugar para a mulher durante 1260 dias. Com vocês, meus irmãos, estará os 144 mil selados. Os mesmos que venceram esses anjos caídos lá no reino do céu vão estar aqui. E é eles que vão proteger vocês dessa coisa, dessa besta. Que vocês vão saber qual é a imagem dele, quem é ele, de onde que ele vem, o que ele faz e qual é o ponto fraco dele. Fiquem no aguardo, meus irmãos. Um pouco mais de paciência. Em breve eu estarei vindo com todos esses vídeos. E aí vamos desmascarar. Porque esse vai ser os últimos vídeos que eu vou fazer, meus irmãos. Enquanto eu mostrar para vocês o Apocalipse, desmascarar a besta e mostrar o Apocalipse, vocês já vão saber tudo o que vocês precisavam saber. E aí é só aguardar ele se manifestar. E sair das grandes cidades, porque essa, meus irmãos, como o nosso irmão Rubens fala, já era. O que tinha que dar aqui já deu. É se preparar para a próxima, porque aqui acabou. E eles são covardes. Não pense que se você... Eles não vão até vocês, mas eles vão em quem está à sua volta. Eles são covardes, meus irmãos. Então, meus irmãos,
Eu peço para vocês, se apeguem ao Pai, conversem com o Pai em espírito, se apeguem a Ele, porque a coisa, se chegou em mim, é porque as coisas em breve vai chegar em vocês também. Então se prepare, porque eu percebi, meus irmãos, que a coisa está muito próxima. Mas não fiquem assustados, fiquem tranquilos, em espírito com o Pai, fiquem tranquilos, não tenham medo de nada. Só aguardem a hora que Ele manifestar. E Ele vai manifestar nos próximos, falta muito pouco. Ele tem uma data, Ele tem um limite. Antes da volta do Messias, Ele tem que 1335 dias antes da volta do Messias, Ele tem que vir. E na hora que Ele entrar, as duas testemunhas entram também. E eu tenho certeza que Ele está aguardando esses dois, esse momento de encontrar os dois, porque é uma guerra que eles vão querer, porque Ele já venceu todo mundo. Esse anjo caído, essa besta, que vocês vão saber o nome dele muito em breve, já venceu todo mundo. Mas eles nunca venceram as duas testemunhas. Satanás cumpriu a vingança dele, matando o Messias. E agora esses dois, a besta e o falso profeta, querem cumprir a vingança deles, matando as duas testemunhas. E aí vocês já sabem no livro de Apocalipse, depois eu vou explicar bem para vocês. Então, meus irmãos, aguardem mais um pouco, que eu preciso tomar um ar, respirar, porque não foi fácil. Mas o pior já passou. As pedras estão sendo tiradas uma por uma do caminho. Mas existem algumas montanhas. E essas montanhas terão que ser tiradas e lançadas ao mar. Mas não do mar de água, mas sim de fogo e enxofre. Fique no aguardo, meus irmãos. Não fique preocupado, fique tranquilo. Que em breve eu estarei vindo, mostrando quem é esse anjo, tudo que ele está planejando. E vocês vão saber cada detalhe, até o ponto fraco dele. Que o ponto fraco dele, ele deixou rastros durante quase 7.000 anos. E aí vocês vão saber qual é o ponto fraco dele. E aí vocês vão entender quem é ele e o que ele quer. Fique no aguardo, meus irmãos. Em breve, meus irmãos, estarei convidando alguns irmãos para fazer alguns hangouts, para tirar o máximo de dúvida possível, porque eu sei que nos próximos, falta muito pouco tempo, eu vou tentar fazer alguns hangouts com os irmãos. Claro que também vou convidar o irmão Rubens, se ele quiser fazer hangout comigo ainda. Vou convidar o nosso irmão Rubens para fazer hangout. E muitos outros irmãos que já me pedem para fazer hangout com eles há muito tempo. Eu vou fazer hangout com vários irmãos. E aí eu vou abrir esse livro de Apocalipse, meus irmãos. Eu vou falar o que tem que falar e depois todos os irmãos vão entender o que está por vir. E aí quando chegar a hora, cada um vai pegar sua malinha, sua mochilinha e vai sair das grandes cidades. Porque, meus irmãos, cada dia que passa eu percebo que está muito mais próximo. Mas fiquem tranquilos, não se desesperem com nada, continuem as suas vidas tranquilamente, sem se preocupar, porque na hora certa, meus irmãos, o Espírito do Pai, vocês que já morreram e nasceram de novo, já estão entendendo as coisas? Quando eu vim fazer os vídeos e falar sobre esse anjo caído da besta do Apocalipse, na hora, vocês que morreram e já nasceram de novo, vocês rapidinho vão entender, já vão entender todas as coisas, tudo que estava oculto vai ser revelado, e fiquem tranquilos. Não precisa se preocupar, não precisa entrar em desespero. Aguardem em espírito e verdade. Fique com o Pai em espírito e verdade, tranquilo, continue suas vidas normalmente, porque é só aguardar, meus irmãos. Depois que eu falar tudo que eu tenho que falar, com certeza ele já não vai ter mais dúvida. E aí o bicho vai pegar, não vai demorar muito. Então, meus irmãos, fiquem no aguardo, em breve estarei colocando os vídeos para que os irmãos entendam tudo que estava em oculto. E o livro de Apocalipse, meus irmãos, vai ser aberto de um jeito que vocês nunca imaginaram. Para muitos será loucura total. Mas para aqueles que morreram e nasceram de novo, já estão em espírito com o Pai, já são um com o Pai. Porque todo aquele que morre e nasce de novo, igual uma criança, já é um com o Pai. Tem o mesmo espírito do Pai, é um. Vocês vão entender muito. E rapidinho, quando vocês abrirem as Escrituras, vocês já vão saber quem é o falso profeta, quem não é. Vocês vão entender muitas coisas, meus irmãos. Fiquem no aguardo. Em breve estarei colocando o vídeo sobre a besta, o nome dele, o plano dele, a imagem dele, tudo o que ele é. E vocês vão se surpreender com tudo que eu vou falar. Muitas coisas vocês vão se surpreender. E aí vocês vão encaixar as peças. E aí todo o segredo será revelado.